lista do Enem, a colega me pediu uma questão da lista 9, página 14 e 15, questão 95. Bem bonita essa questão, bem completinha. Vale a pena a gente trabalhar ela juntos, ótima pedida. O tratamento de tração é a aplicação de uma força de tração sobre uma parte do corpo. A tração ainda é usada principalmente como uma prescrição em curto prazo, até que outras modalidades como a fixação externa ou interna sejam possíveis. Fixação externa é foda, né? A não ser que bote gesso, né? O problema é aquele Lizarov, né? Que o pessoal que cai de moto usa muito, aqueles ferrinhos que saem dentro da perna, né? E fixam a perna por fora dela. Que bizarro. Isso reduz o risco da síndrome do desuso. Tu vê, tu perde musculatura, tu perde massa óssea, né? Quando tu deixa de tracionar os ossos. Seja um paciente de massa 50 kg, submetido a um tratamento de tração como na figura abaixo. Então tu vê o cara tá deitado na maca e botaram um pezinho para tracionar a cabeça dele. A massa desse cara é de 50 kg. Que está deitado em uma maca onde o coeficiente de atrito entre a mesma e o paciente é 0,26. Sabendo que o ângulo entre a força de tração e a horizontal é 30 graus, então ele está me dizendo que esse ângulo aqui é 30 graus. A alternativa correta, que apresenta a máxima massa em quilogramas e o peso que deve ser utilizada para produzir tal tração, sem que o paciente se desloque em cima da maca, ele quer saber essa massa M para que esse paciente não deslize para lá. Galera, vamos fazer o diagrama de corpo livre nesse paciente. O paciente virou um ponto, porque ele é um ponto material. O tamanho do paciente não interfere, já que ele não me falou o tamanho dele. Que força atua no paciente, por favor? Peso, jamais podemos esquecer do peso. A terra está atraindo o paciente. A normal vai ter uma força de reação, a maca vai fazer uma força normal. Vai ter o atrito, só que para eu entender para onde é que é o atrito, é legal eu perceber que vai ter a força de tração aqui, né? Essa força de tração vai poder ser decomposta, concorda comigo? Sempre que eu tenho uma força oblíqua, eu tenho que decompô-la. Pontilhada paralela vai ter o TX, pontilhada paralela vai ter o TY. A força de atrito vai ser para combater o TX, concorda comigo? Então a força de atrito tem que se opor ao TX, seria isso aqui. Depois que tu faz o diagrama de corpo livre, e já até começamos a decomposição, já que o paciente está em equilíbrio, ou seja, já que a força resultante é... Obrigado pela participação, é 0, tu pode olhar para o eixo X, olhar para o eixo Y e escrever as equações necessárias. O que deve acontecer no eixo X para o paciente estar em equilíbrio? A FAT tem que se igualar ao TX para ele não ir nem para a direita nem para a esquerda aceleradamente. Olhando para o eixo Y, meus queridos, o que eu posso escrever? TY... Não, tem duas forças ali. TY mais normal, as duas forças para cima. Pronto. É isso que é chatinho em estática. Tem que fazer o diagrama de corpo livre, tem que decompor a força, sabemos que ali, por exemplo, é 30 graus. E depois que a gente faz esse diagrama de corpo livre com as forças decompostas, já que o corpo vai estar em equilíbrio, uma questão de estática, olha para o eixo X e escreve uma equação, olha para o eixo Y e escreve uma equação. E agora vamos resolver o problema a partir dessas equações. Como é que se calcula a força de atrito? Mi vezes a normal, né? E o TX é T vezes cosseno de 30, concorda comigo? TX é T vezes cosseno de 30. TY é T vezes seno de 30. TY é T vezes seno de 30, normal eu não sei. E o peso do cara eu sei, né? Que ele tem 50 kg, considerando a gravidade como 10, dá um peso de 500 newtons. Eu vou ter que achar essa tração, né, para poder descobrir o peso que está pendurado na cordinha, né? Concorda comigo?
isolar numa e substituir na outra. Quanto é que é o Mi? 0,26. A normal, mais passa menos. 500 menos seno de 30, 0,5, né? Mais passou menos. Isolei numa, vou substituir na outra. 500 menos 0,5t é igual a t vezes. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Alguns vestibulares sugerem para substituir por 0,87, outros por 0,83. Muito pessoal isso, né? Vou botar aqui 0,86 aproximadamente. Ah, não, 87 vai ficar melhor, dá uma olhada. Fazendo a multiplicação, vai ficar 26 vezes 5, 130. 0,26 vezes 0,5 dá 0,13. Menos passa para o outro lado, mais 0,87t mais 0,13t dá quanto? 1, né? 130 é igual a t. Descobri que a tração na corda é 130 newtons. E já que a tração na corda está equilibrando o peso da massinha, eu descobri que o peso daquele objeto é 130 newtons. E como o peso é m vezes g, e nós estamos usando a gravidade como 10, eu descubro que são 13 quilogramas. Eu acho que uma das coisas que pode ter atrapalhado vocês é o fato de não ter fornecido o seno de 30, né, como 0,5 e o cosseno de 30 como 0,87. Fazendo isso já ia te facilitar aquela parte final, né? Não que não desse para fazer com a raiz de 3 sobre 2, daria. Só que aí o cara sofre um pouquinho mais. Cara, que questão completa, né, bicho? Tem que saber decomposição, tem que saber fazer diagrama de corpo livre, saber escrever as equações em x e em y, manjar de matemática básica para isolar numa, substituir na outra, manjar de força e atrito, níveis anormal, top. Essa questão é top. Essa questão, se eu não me engano, eu fui da UDESC. Foi uma questão da UDESC, de alguns anos atrás, eles têm aquele vestibular vocacionado, né? Aí o cara que ia fazer fisioterapia e medicina, ele, na segunda fase, ele enfrentava questões desse nível. É uma questão de segunda fase, se eu não me engano, da UDESC. Fala, meu querido. Pode fazer aqui, dois. Claro, meu querido. É um prazer, com o aluno com dúvida, é uma coisa sagrada que deve ser respeitada sempre. 8-2? Valeu, meu querido. Coisa linda. Vamos fazer... não é lista que já foi digitada essa aqui, né? Porque quando a lista não foi digitada, geralmente eu faço a questão modificada, né? Eu troco os números. Essa aqui já foi, não? Sim. Infartar. Página 13 da lista 9. Página 13 da lista 9 era o seguinte. (82) Em um show de patinação no gelo, é revoltante, né, cara? O cara vai dar uma pirueta, 3 piruetas no ar e cai assim. Vá merda, né, cara? Mal patinar sem cair já é difícil, imagina dar pirueta. 2 garotas de massas iguais giram em movimento circular, uniforme em torno de uma haste vertical fixa, perpendicular ao plano horizontal. 2 fitas F1 e F2, inextensíveis e de massas desprezíveis, e mantidas na horizontal, ligam uma garota a outra e uma delas a haste. Então beleza, está bem claro o que está acontecendo, né? Na pista de patinação no gelo tem 2 trajetórias circulares, tem um mastro aqui bem no meio, uma das garotas patina presa à haste pela fita F2, enquanto a outra garota, que está até com a perna levantada, como vocês podem perceber, certo? Ela está presa na outra garota por uma fita F1. Ele diz ainda pelo desenho que esse raio é R e o outro raio é 2R. 2R. Enquanto as garotas patinam, as fitas, a haste e os centros de massa das garotas mantêm-se no mesmo plano, perpendicular ao plano
ao piso plano e horizontal. Considerando as informações indicadas na figura, que o módulo da força de tração na fita F1 é igual a 120 newtons, ele está dizendo então que na fita F1 a força é de 120 newtons. E desprezando o atrito e a resistência do ar, é correto afirmar que o módulo da força de tração em newtons na fita F2 é igual a... Boa! Ele falou uma coisa da massa dessas bailarinas? Ah, tá, estava agoniado com isso. Lá no começo, ó. Duas garotas de massas iguais. Se ele não tivesse falado isso, seria impossível resolver. Agora já estou mais tranquilo. Vocês concordam que essa força F1 faz o papel de força centrípeta na garota 1? Que descreve o raio maior? É a única força, teoricamente, atuando nela, né? Porque como ela não está inclinada na pista, o peso dela não está colaborando para ela fazer a curva. Certo? Então eu tenho que considerar que a força para ela fazer a curva é toda da fita. Tu vê, eu tenho que fazer essa análise. Quer dizer que a força centrípeta na garota 1, que é mv² sobre r, fórmula da força centrípeta, veio da fita 1 que vale 120 newtons. Assim eu posso descobrir a velocidade da garota, concorda comigo? O raio que ela descreve é 2R. Está dividindo, passa multiplicando. 120 vezes 2R. Está multiplicando, passa dividindo. Achei a velocidade da garota ao quadrado. Concorda? Ou se eu quisesse saber a velocidade dela, bastaria extrair a raiz quadrada de 240R sobre M. Concorda comigo? A fita 1 só precisa gerar força centrípeta na garota 1. Agora a fita 2, além de suportar a força da fita 1, também vai ter que gerar aceleração centrípeta para a garota 2, né? Só que agora eu vou ter que descobrir qual é a velocidade dessa garota 2. Porque ela não tem a mesma velocidade da garota 1. Concorda comigo? Elas têm a mesma velocidade angular, concorda? Certo? Já que elas estão alinhadas, né? Elas completam uma volta juntas, né? Qual é a relação entre velocidade linear e angular? V igual a ômega vezes R. Então eu posso dizer que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre... Já usamos hoje essa relação aí, né? Na questão da bicicleta. Essa aqui é a V1, concorda comigo? Né? Da garota 1, né? Certo? Essa aqui é a garota 2, estou chamando ela de garota 2. Então, V1 sobre R1, que é 2R, é igual a V2 sobre R. Corta, corta. Eu descobri que a velocidade da garota 2 é a metade da velocidade da garota 1. Quer dizer que V2 é raiz de 240R sobre M dividido por 2, concorda comigo? Tu deixa eu colocar esse 2 lá para dentro como 4? Lembra como é que se coloca um número para dentro de um radical? Só para ficar bonito, né? Esse 2 pode vir aqui junto com ele transformado em 4, né? É só elevar o cara ao quadrado, já que eu estou colocando ele numa raiz quadrada, lembra disso? É importante. Não é obrigatório, tá? Só estou fazendo isso para ficar mais elegante, para aquele 2 não ficar ali me incomodando. 240 dividido para 4, raiz de 60 Rm, né? A velocidade da garota 2, né? Dá para calcular a força centrípeta nela agora? Dá, né? Como é que eu vou calcular a força centrípeta na garota 2? M vezes V² sobre R. Força centrípeta na garota 2. Qual é a força que tem que atuar nela para ela poder fazer a curva? M vezes... Qual é a velocidade da garota 2? Raiz de 60R sobre M ao quadrado dividido por R. O raio da garota 2 é R mesmo. Força centrípeta na garota 2, M 60R sobre M, o ao quadrado cortou a raiz quadrada, sobre R. Corta R com R, corta M com M, a força centrípeta na garota 2 tem que ser 60 newtons. Então, qual
É só os 60 newtons? Não, né? Não, porque a fita 2 vai ter que gerar a força centrípeta na garota 2, mas também vai ter que gerar a força centrípeta na garota 1, que já tinha sido dado, né? Que era o F1. Portanto, a força na fita 2 fica 60 mais 120. Isso é igual a 180 newtons. Professor, não tinha uma maneira mais fácil de fazer? Tem. Não é necessário fazer nenhuma dessas contas para matar essa questão. Dá para só usar o bom senso e matar, não acredita? Alguém pode me mostrar qual é o raciocínio que pode me fazer não sujar a mão? Velocidade linear? Tem a ver com a velocidade linear. Olha essa fórmula aqui. Ela diz que a força centrípeta varia com a velocidade ao quadrado, não é isso? A velocidade ao quadrado. Quando eu fiz essa comparação e percebi que a velocidade da garota 2 é 2 vezes menor que a da garota 1, eu posso dizer que a força centrípeta dela tende a diminuir 4 vezes, não é isso? Certo? Só que o raio dela também caiu pela metade, né? Como o V caiu pela metade, a força reduziu 4 vezes. Mas o raio caiu pela metade, a força dobrou. Dividir por 4 e multiplicar por 2 é o mesmo que dividir por 2, né? Então eu já descobri que a força necessária para fazer a garota 2 fazer a curva é metade dessa, 60. E 120 mais 60? Tu vê que legal, né, cara? Professor, por que tu só não resolveu do outro jeito? Porque se eu só resolver de cabeça contigo, que eu estou te ensinando, que física é essa que eu estou te ensinando, né, cara? Física de verdade é saber fazer as contas, né, bicho? Mas tu vê, eu tenho que te dar a dica também. Pô, galera, força centrípeta é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao raio. Se a velocidade cai pela metade, a força cai 4 vezes. Divide por 4 dá 30. Se o raio cai pela metade, a força duplica. Vezes 2 dá 60. Se para uma guria é 120 e para outra guria é 60, a corda do meio vai ter que aguentar as duas forças, entendeu? Show, né? Ficou legal, mas não exercita que nem o cálculo bonito que a gente fez para matar essa questão. Adorei, altas pedidas. Professor, voltando àquela primeira questão lá. À vontade. Se eu fizer FAT igual ao peso. O peso do bloquinho pendurado? Isso, o FAT eu considero μ vezes a normal. E eu considerar a normal como 500 vezes 0,26 vai dar 130. É coincidência ou funciona? Tá, repete pra mim, deixa eu ver como é que ficou aí. Primeiro, FAT igual ao peso. FAT igual ao peso do bloquinho. Isso. Certo? FAT. Isso aqui é um perigo já, porque não é, né? Porque ele está inclinado, certo? Se não tivesse inclinação, estaria correto. Estaria correta essa primeira afirmação se não houvesse inclinação entre a polia e a cama, entendeu? Ó? Se fosse isso, ó. Aí funcionaria. Mas vamos ver a tua continuação, porque acabou dando certo. Vamos ver o que corrigiu esse primeiro erro. μ vezes normal. É normal, eu considerei como 500 daí. Peso M vezes G, né? A normal já é o peso do cara, 500. Então μ deu 0,26. E isso aqui deu 500. A normal deu 500. Isso é M vezes G. Esse aqui cortou com esse aqui vai dar 130, né? Tu vê, realmente. Fechou. Mas não é o que era para fazer. Com outro valor fecharia também? Pois é, já não me garanto. Não posso dizer que fecharia. Eu acho que foi uma coincidência. Porque imagina, né? Eu não posso pegar uma situação onde o ângulo é 30 graus, fingir que o ângulo é zero e continuar dando o mesmo resultado, né? Aí não teria por que a gente estar ensinando para vocês decomposição de vetores. Certo? Peso igual a FAT. O peso do cara pendurado. E a normal, tu disse que era o próprio peso, considerando que a tração ali não vai influenciar. Olha, se o ângulo fosse um pouco menor, eu diria que daria para ignorar o ângulo, entendeu? E fazer por aproximação. E aí olhar o gabarito e tirar a resposta por ali. Mas para ter dado exato, então realmente teve uma gota de coincidência na brincadeira. Certo? Infelizmente.
Né? Tu vê, ó, essa é a solução correta, né? A FAT não é o peso todo, é o TX, né? Certo? É só 87% do peso. O que aconteceu é que a alteração ocorrida nessa equação daqui para cá foi compensada pela alteração que a normal sofreu, né? Certo? Ou seja, a tua normal não era 500, a normal era menos que 500. Era 500 menos 75, era 425 a normal. Certo? Ou seja, deu um errinho aqui e deu um errinho nessa equação. E o erro dessa equação foi compensado pelo erro da normal. Certo? Para a gente confirmar se foi de fato uma coincidência, seria legal a gente continuar a conta sem substituir o ângulo, o valor do ângulo. Aí a gente vai achar a expressão matemática verdadeira e vamos ver se é uma coincidência ou não. Tu vê, né, cara? Só o aluno para enriquecer a discussão. Show! Então só vou finalizar aqui, ó. Eu vou isolar normal aqui. N é igual ao peso do cara que está acamado menos a tração vezes o seno de alfa. Vou colocar um ângulo genérico também, certo? Assim vai estar resolvendo todas as questões desse tipo do mundo. Essa é a expressão da normal. E a força de atrito era igual ao Tx, então μ vezes a normal era igual a T vezes o cosseno de alfa. Isolei numa e vou substituir na outra, né? μ que multiplica P menos T vezes seno de alfa é igual a T vezes cosseno de alfa. Fazendo a distributiva, peso do sujeito vezes μ menos T vezes μ vezes seno de alfa é igual a T vezes cosseno de alfa. Menos passa para lá mais. O peso do sujeito vezes o μ é igual a T vezes cosseno de alfa mais T μ seno de alfa. Vou botar o T em evidência. Peso é m vezes g. μ. Colocando o T em evidência, fica cosseno de alfa mais μ seno de alfa. Certo? Está multiplicando, passa dividindo m vezes g μ sobre cosseno de alfa mais μ seno de alfa tem que dar igual a t. Cara, agora tem a explicação perfeita para que tu me pediu. Só deu certo o teu caso porque cosseno de alfa mais μ vezes seno de alfa dava 1. Foi uma puta de uma coincidência. Se não der, se aquele denominador não der 1, não vai ser a tração igual ao 500 vezes o μ. Que legal, cara. Eu nem passou pela minha cabeça isso em nenhum momento. Se não fosse tu mais uma vez discutir, eu ia passar batido nessa análise. Olha que legal a tua pergunta. Foi uma puta de uma coincidência. Sim, quando eu fiz aqui deu 1, né? Exatamente, ó. Mas eu queria, né, explicitar isso. Ou seja, o cosseno daquele ângulo mais μ vezes o seno do ângulo dava 1. Só por isso que fechou. Certo? Muito legal a tua colocação, cara. Show. Quer dizer que se eu escolher outro coeficiente de atrito ou outro ângulo, não vai fechar. Muito bom.